Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai montar o formulário, lembrando que a gente vai fazer questões aí de múltipla escolha com autocorreção, tá? E eu já estou com o formulário aberto aqui, só revisando, eu chegar nesse ponto, né? Dentro da sala, a gente veio aqui em criar e atividade com teste. Lembrando que tem, logo depois que a gente faz isso, tem um vídeo aqui no canal, em algum lugar aparecendo aqui, tá? Que a Liz mostrou certinho como é que faz as configurações iniciais lá. Bem, a partir daquele ponto, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro tópico que eu vou colocar aqui é justamente trabalhar com os títulos. Então eu cliquei aqui logo aqui no cabeçalho e vou dar um clique nesse adicionar título e descrição. Tá? É uma recomendação quando você vai fazer alguma atividade um pouco mais extensa que você coloque títulos aqui. Dessa forma você organiza melhor o teu formulário. Então eu vou colocar parte 1, linguagens. E aí sim a gente pode já vir aqui para a opção de pergunta. Quando a gente cria um formulário atividade com teste, ele já cria uma pergunta vazia, tá? E deixa na opção de múltipla escolha. Caso não esteja aparecendo essa opção... Eu me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Tá, vamos... Tá. Caso você não esteja vendo essa opção de múltipla escolha, é só vir nessa caixa aqui e selecionar, tá? Então, a gente vai dar um clique aqui e vamos colocar o enunciado da pergunta. Vou digitar minha pergunta, digitei, e aí a gente pode já vir um clique aqui colocando as opções, tá? Toda vez que eu for adicionar outra opção, eu clico exatamente nessa legenda adicionar opção, porque se eu clicar em adicionar outro, ele vai colocar uma opção com o título outro, então não é isso que eu quero. Vou colocar só com 3 aqui. Coloquei as opções da minha pergunta. A gente pode fazer o seguinte. Vou definir a minha questão como obrigatória, senão o aluno pode submeter o formulário, né? E aí ele pode ter deixado em branco isso. Então, se atente a essa questão. E aí sim, aqui em chave de resposta, a gente vai adicionar vai marcar qual é a questão correta e definir uma pontuação para ela. Tá? Aqui a gente pode adicionar um feedback da resposta. Então eu poderia colocar... Salvei, concluído. Agora a gente vai fazer uma questão onde eu vou usar imagens aqui. Então eu vou clicar nesse ícone adicionar pergunta. Vou colocar novamente o enunciado da minha questão. Percebe que quando a gente está no campo texto, ele aparece aqui esse ícone que a gente pode inserir imagem. Então, poderia estar colocando já uma imagem aqui no enunciado, né? Ou uma imagem nas alternativas. Eu vou usar a questão das alternativas. Eu vou clicar na opção 1, adicionar imagem. Perceba que existem várias fontes da imagem, né? A gente poderia estar pegando por vários locais aqui. A imagem já está no meu computador, então eu vou usar lá a primeira opção de fazer o upload. Vou pegar a imagem aqui. Perceba que já apareceu a imagem. Eu só quero a imagem nas alternativas, então eu vou tirar o título, tá? E vou repetir o mesmo processo, ó. Finalizei, tenho que lembrar de marcar como obrigatória, chave de resposta, marcar qual que é a alternativa correta,
lembrar da definição de pontos. Concluído. O formulário já está pronto. Belezinha? Tudo segue, tirar